Bom, agora nós vamos ver aqui no sistema como é que nós vamos vincular, né, a empresa ao usuário logado. Bom, aqui no pacote com.t2tirp.padrão.cliente nós temos a classe menu, tá? E aqui no método onde é realizada a autenticação do usuário, está sendo chamado aqui o método setContainer lá da classe container, ok? Bom, nesse método setContainer ele recebe aqui como parâmetro o usuário VO, tá? Nós estávamos aqui setando um hash table, né? Incluindo nele o usuário que logou no sistema e também a empresa vinculada a este usuário, tá? Como é que nós iremos fazer agora? Bom, primeiramente, nós iremos aqui verificar se o usuário, né, ele está vinculado a mais de uma empresa, ok? Então, se o usuário .get colaborador .get pessoa .get lista empresa .size for maior do que 1, ou seja, se este usuário estiver vinculado a mais de uma empresa, não, primeiramente nós iremos verificar aqui se esse usuário está vinculado somente a uma empresa, tá? O que nós vamos fazer? Nós iremos definir a empresa desse usuário como o index 0, né, desta lista de empresas, ok? Caso contrário, ou seja, caso essa lista de usuário, aliás, essa lista de empresa seja maior do que 1, aí nós teremos que realizar aqui, aliás, nós teremos que abrir uma janela para o usuário, né, para que ele selecione a empresa que ele deseja realizar login no sistema, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Bom, primeiramente, eu vou criar aqui um objeto, na verdade um array de empresas, tá? De empresas VO. E o empresa VO, e o tamanho desse array vai ser o mesmo tamanho da minha lista de empresas que o usuário está vinculado. Ok? Agora eu vou pegar vou pegar essa lista de empresas, né, e jogar dentro desse meu array, tá? Então eu vou buscar essa lista de empresas e utilizar aqui o método toArray, tá? Esse método toArray, ele vai buscar todos os dados, né, todos os itens dessa lista de empresa e incluir nesse array aqui de empresa VO, tá? Logo depois eu vou fazer o seguinte: vou criar aqui um objeto empresa VO, vou definir esse objeto como nulo e vou fazer aqui um laço, tá? Enquanto empresa for igual a nulo, eu vou solicitar que o usuário selecione a empresa que ele deseja realizar login no sistema, tá? Então a empresa ele vai receber o seguinte: vou realizar aqui um cast de empresa VO, tá? E vou utilizar aqui da classe jOptionPane.showInputDialog, tá? E vou utilizar aqui esta opção onde eu posso informar um componente como parent componente, a mensagem, né, que será mostrada nesse input dialog, o título, o tipo da mensagem, um ícone, as opções que o usuário poderá selecionar, né, e a opção padrão, tá? Então vamos lá. O componente eu vou definir como nulo, né, o parent component.
O título da mensagem é selecione uma empresa. Aliás, no caso, esse não é o título, tá? Ele é a mensagem. Então, a mensagem selecione uma empresa. Eu vou aqui apenas colocar em outra linha para facilitar aqui a visualização. O título é solicitação do sistema. O tipo da mensagem será um question message. O ícone eu vou deixar como nulo mesmo, tá? As opções disponíveis que o usuário selecionar será o array de empresas, tá? E a opção padrão será o empresas 0. Ok? Bom, então aqui eu vou abrir, né, uma janela de um input dialog, né, onde o usuário vai ter um combo box para selecionar a empresa que ele deseja realizar login no site. Essa aqui é a mensagem que vai aparecer nessa janela. Esse aqui vai ser o título da janela. Esse vai ser o tipo da janela, né, um question message. Eu não vou definir um ícone para essa janela. As opções são as empresas que estão nessa lista de empresa, né? E a opção padrão, a opção que já vai aparecer selecionada, é o primeiro item deste array, ok? Bom, depois que o usuário selecionou a empresa, aí sim eu vou incluir essa empresa aqui no meu container, né? No caso aqui agora será o objeto empresa, ok? Bom, aqui no banco de dados nós podemos visualizar aqui nessa tabela empresa pessoa que nós temos apenas um registro, tá? Então a pessoa cujo ID é 1 está vinculada à empresa 1, tá? E o usuário, aqui nós temos apenas um usuário cadastrado que está vinculado ao colaborador 1, tá? E o colaborador 1 está vinculado à pessoa 1, tá? Vamos aqui primeiramente executar esse sistema. Aliás, da forma que nós implementamos aqui, o que nós já implementamos até o momento, nós não vamos saber aqui qual empresa que está sendo selecionada para o usuário, tá? Então vamos aqui primeiro criar uma função, né, para mostrar essa empresa. Então eu vou criar aqui uma função chamada getEmpresa. Ok. Void getEmpresa. E essa função ela vai mostrar aqui uma mensagem para o usuário. Show message dialog, né? A seguinte mensagem. Vou lá pegar na classe container. .get container .get empresa. Eu tenho que fazer aqui um cast para a empresa VO. Eu vou buscar aqui a razão social dessa empresa que está sendo selecionada. .get razão social. Ok? E lá nas minhas funções, aqui no padrão servidor, nessa outra classe, function authorizations,
eu vou deixar aqui apenas... Aliás, eu vou incluir aqui mais uma função, tá? Que é a função getEmpresa. Será mostrado aqui o nome empresa. Então essa função que nós estamos criando aqui, ela vai estar dentro dessa função tipos. Vou adicionar essa função. Ok. Então aqui eu criei uma nova função. Essa nova função ela vai chamar o método getEmpresa aqui da minha fachada, tá? E esse método getEmpresa ele vai mostrar aqui uma mensagem informando para o usuário a razão social da empresa que está vinculada ao usuário que logou no sistema, ok? Bom, então vamos aqui executar essa aplicação. Antes de executar a aplicação, nós precisamos aqui alterar o mapeamento, né, aqui do Hibernate. Então aqui em Hibernate cfg.xml, vamos aqui apenas deixar as classes que nós estamos utilizando nesse projeto. Colaborador, empresa, pessoa e usuário. Ok. Agora sim, nós podemos executar o sistema. Primeiramente aqui eu vou limpar o projeto e executar. Primeiro ele vai executar aqui os procedimentos, né, de geração dos arquivos JARs que fazem parte da aplicação lá do cliente. Provavelmente irá ocorrer aqui um erro, porque nós não alteramos ali o arquivo build.xml, né, de geração desses arquivos. Apesar de que não, ele já passou aqui, é que nós não excluímos, né, os pacotes. Ok. Bom, então ele já abriu aqui o link para a gente acessar a aplicação. Abriu a tela de login. Então vou realizar login no sistema. Lembrando que o usuário que eu tenho cadastrado lá no banco é o usuário cujo login é Cláudio e a senha 123. Ok, ele realizou aqui o login no sistema. Eu vou aqui executar essa função empresa que nós criamos. Então aqui esse usuário ele está vinculado à empresa matriz para testes, tá? Bom, inicialmente nós temos apenas uma empresa vinculada a este usuário, tá? Vamos aqui no banco de dados cadastrar mais algumas empresas, tá? Então eu vou aqui na tabela empresa, eu vou criar aqui, incluir aqui mais duas empresas. A empresa 2 e a empresa 3. Ok. Aqui na tabela empresa pessoa, eu vou fazer o seguinte. A pessoa 1 também vai estar vinculado à empresa 2. E a pessoa 1 também vai estar vinculado à empresa 3. Ok? Então, essa pessoa cujo ID é 1, ela está vinculada com a empresa 1, 2 e 3. Ok? Vamos agora
executar aqui o projeto novamente. Primeiro aqui eu vou limpar o projeto e executar. Vamos aguardar aí a assinatura do JARS, né, que fazem parte da aplicação cliente. Ok, já abriu aqui o link para a gente. Vamos acessar a aplicação e realizar o login novamente. Bom, então agora vocês podem perceber que já foi aberta aqui, né, uma janela, né, com o título Solicitação do Sistema, a mensagem Selecione uma empresa, e nós temos aqui um combo box com 3 empresas para o usuário selecionar. Tá? Se o usuário clicar em cancelar, né, como nós fizemos lá um laço, enquanto a empresa for nula, né, então ele vai abrir essa janela aqui para que o usuário selecione essa empresa. Então ele pode clicar em cancelar aqui várias vezes, que o sistema vai sempre abrir novamente essa tela para que o usuário selecione a empresa. Quando o usuário selecionar uma empresa, ele vai realizar o login no site, no sistema normalmente. Tá? Vocês podem perceber aqui um detalhe, que o nome que está sendo mostrado aqui, né, para o usuário não é um nome de fácil identificação da empresa, né? Ele está mostrando aqui apenas o ID da empresa. Como é que nós podemos fazer, né, para alterar esse nome que aparece aqui nesse combo box? Bom, eu vou aqui selecionar essa empresa ID 2 primeiramente, vou realizar o login no sistema, vou aqui executar a função empresa, e agora vocês podem perceber que foi mostrado o nome empresa 2. Tá? Como é que nós fazemos para mostrar esse nome aqui, empresa 2, lá naquele combo box? Bom, isso aí nós vamos visualizar lá no próximo vídeo.